Boa noite, queridos amigos. Me sinto extremamente honrado, feliz por estar aqui com vocês, agradecido ao convite. E Ricardo, muito obrigado por nos confiar a palavra nesta casa que tanto nos honra e tão bem tem feito a todos que a procuram. Que a paz do Senhor esteja conosco. Nós vamos abordar o capítulo 4 deste livro extraordinário, A Gênese de Allan Kardec, de 1868. No raiar do século XX, quando o homem, enfim, amadurecia o seu intelecto, preparando-se para uma nova jornada rumo à verdade que haverá de nos libertar, como disse o Cristo, eis que a bondade divina nos envia subsídios para que os nossos espíritos pudessem se alimentar, não simplesmente da ciência que nascia pronta a fertilizar o psiquismo humano com as realidades da vida e do universo. Mas era preciso que nós nos preparássemos para isto, para que o mais vil materialismo não viesse abater-nos e apagar em nós a chama divina. Então, na França do século XIX, foi o berço perfeito para que essas ideias pudessem nascer, prontas a fecundar o psiquismo humano. Encontramos no Livro dos Espíritos os ensaios filosóficos profundos que anunciavam uma nova era para o homem, a era do espírito, que se desdobra depois no Evangelho segundo o Espiritismo, anunciando também a moral do Cristo como um tesouro essencial à jornada do homem. Mas não podia deixar de faltar a Kardec o aspecto científico da doutrina que ele lançava na Terra, configurando assim os três pilares da doutrina espírita: o seu aspecto religioso, filosófico e científico. Porque esses são os três pilares em que nos sustentamos em nossa caminhada. Então Kardec, dotado de um fértil psiquismo, nutrido por conhecimentos da ciência de sua época e dotado de uma inteligência extraordinária, ele escreve para nós a última das suas obras, porque depois temos obras póstumas, publicadas depois da sua partida, que de fato é o seu último livro, mas em vida foi a última obra que ele publica para nós, A Gênese. Um livro dotado de extrema coragem, porque ele vai abrir portas para todos nós, sobretudo para o homem do século XIX, atordoado, com seu coração fendido entre a fé, a velha fé, que por tantos séculos o alimentou, e a ciência. Então, jovem, contava com 2 séculos de existência praticamente, a ciência moderna, ela iniciava a grande aventura de conduzir a evolução humana. Quando jovem, e eu me encantava com a literatura espírita, logo descobri a Gênese, que se tornou para mim o livro mais apreciado da codificação do Pentateuco kardeciano. Portanto, é com muita alegria que nós falamos um pouco sobre apenas um de seus capítulos, capítulo 4, o papel da ciência na Gênese.
Certamente vocês já tiveram a oportunidade de estar numa noite sem lua, no campo, distante das luzes das cidades, e já puderam apreciar o céu noturno, aquele veludo negro, imperturbável, salpicados de diamantes faiscantes. Trata-se, sem dúvida nenhuma, de uma das construções mais fantásticas da natureza. Nada impressiona tanto a mente do homem e, por sua vez, nos dá uma sensação de pequenez quando temos a oportunidade de apreciar as estrelas num céu noturno distante das grandes cidades. Eu costumo dizer que as grandes cidades nos roubaram o céu, porque nós nem nos damos conta mais de que faíscam estrelas sobre as nossas cabeças. É uma pena, porque é tão bom ouvir estrelas. É fantástico ouvir o silêncio fecundante que ecoa do infinito. Se vocês não tiveram oportunidade disso, por favor, experimentem um belo dia, quando estiverem viajando por algum lugar seguro, felizmente, e vocês puderem se deter a apreciar o céu noturno, longe de qualquer luz terrestre. Certamente vocês apreciarão algo assim, onde podemos ver exuberante a espinha dorsal da noite, a Via Láctea, a se esparramar pelo céu, um seu véu de estrelas. É algo encantador, é algo surpreendente, é algo capaz de mexer com as nossas entranhas, porque desde que o homem começou a pensar e ergueu os seus olhos para essa edificação, certamente ele se perguntou: quem foi o arquiteto que moldou esta admirável estrutura? O cosmos, o universo que nos alberga, rica de edificações inimagináveis. E é certo que os primeiros seres humanos que perquiriram, interrogaram as estrelas, perguntando-lhes: quem as criastes? De onde viestes? Quem as fixastes na abóbada celeste? Certamente que a mente do homem não tinha outro recurso que recorrer a seres fantásticos capazes de edificarem essa estrutura. Os deuses foram convocados então como os artífices da edificação cósmica, os artistas que haviam pintado e enfeitado a abóbada celeste. Portanto, os primeiros pensamentos do homem a respeito da gênese do cosmos, da vida, de si próprio, era remetida a deuses criadores, gerando o que chamamos mitos cosmogônicos, ou mitos da criação, que deleneiam histórias fantásticas e, curiosamente, histórias que trazem fundos de verdade, porque hoje podemos fazer uma leitura destes mitos cosmogônicos e delinear realidades fantásticas estampadas em suas imagens alegóricas. Porque o homem obedecia à voz de uma intuição íntima que lhe falava de verdades profundas. Então, quando o homem caminhou para o politeísmo, do politeísmo ao monoteísmo judaico, é justo que ele tenha entregado esta obra às mãos divinas. Foi Deus quem criou o céu e a terra. Mas o céu e a terra naquele então
era ainda uma estrutura reduzida no seu tamanho. A Terra era o centro do universo. O céu era uma abóboda vítrea que envolvia a Terra, onde se fixavam os astros, os luzeiros do céu. E era uma abóboda capaz de sustentar estes luzeiros. Era firme, daí o nome firmamento, onde se firmavam os astros. Mas este universo terminava na esfera das estrelas fixas, a última estrela a se estampar no fundo do céu. Aí o homem colocava o limite do universo. Para além estava a morada dos deuses, o Olimpo, os Campos Elíseos. Ali também os cristãos primitivos situaram o céu, a morada de Deus, onde Deus tinha o seu trono, para onde iriam os santos, os justos, e onde viviam também anjos, arcanjos e serafins. Assim era este universo, um estreito universo. Mas eis que a ciência avança, e no século XX nós vamos nos deparar com uma estrutura estonteante, muito mais magnífica do que os nossos olhos poderiam alcançar. Aqui nessa estampa, vocês têm uma região do céu aparentemente vazia, a olho nu completamente vazia, com as lunetas terrestres também vazia, do tamanho da área da Lua, estampada no céu, que seja bendito, né? Ou seja, do tamanho que daqui vemos a Lua, aquele pedacinho de céu que nos parece inteiramente vazio, foi fotografado pelo telescópio Hubble, mostrando-nos que aquele aparente vazio daquele pequenino pedaço de céu se estampa desta forma, como um emaranhado de galáxias muito distantes de nós. Cada pontinho deste é uma galáxia, não uma estrela, uma galáxia. Portanto, o nosso universo está feito de 200 bilhões de galáxias. Vocês conseguem imaginar o que é isso? Não conseguimos imaginar o que é 200 bilhões de galáxias. Cada galáxia tem milhões de estrelas. A nossa galáxia tem cerca de 200 milhões de sóis rodopiando no seu girar, no seu bailado galáctico. Quantos mundos perambulam em torno de cada um destes sóis? Quantas humanidades, quantos espíritos espalhados por essa imensidão incomensurável e inimaginável. É algo estonteante. É algo, de fato, diante da qual nós nos vergamos. E o mais orgulhoso dos homens deve ajoelhar-se diante dessa magnificência que extrapola em muito a sua compreensão. Vai muito além da sua pequenez. Nós somos uma poeirinha minúscula perdida nessa imensidão cósmica. De onde vem isso? Para que isso serve? Por que isso foi criado? Se é que foi criado? Representa para nós uma das interrogações mais profundas da nossa alma. Quem criou estas coisas? O homem não tinha outro caminho a não ser entregar esta criação nas mãos do divino. Ele foi o divino oleiro que moldou com suas mãos essa edificação surpreendente. Por isso o livro da Gênese mosaica, no seu primeiro versículo, primeiro capítulo, primeiro versículo,
anuncia para nós: no princípio criou Deus os céus e a terra. Encontramos em Isaías, no capítulo 40, versículo 26, levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. A Gênese mosaica, escrita no século X a.C., portanto, bastante antiga, percorreu os séculos até os nossos dias, fecundando o coração do homem e a mente do homem com uma compreensão a respeito da criação que foi adotada pelo cristianismo. E os primeiros cristãos, então, adotaram esta visão de mundo, esta concepção de criação estabelecida no Gênese mosaica como uma realidade inquestionável. Adotou-se o modelo ptolomaico de universo, em que a Terra estava no centro e os luzeiros, as estrelas errantes, que eram os planetas, o Sol, a Lua, giravam ao redor da Terra, o chamado modelo geocêntrico, porque ele se adaptava muito bem às concepções cristãs, estabelecia o céu além da esfera das estrelas e punha no centro do universo o homem. A terra era considerada imóvel, e nós podemos ler lá no Salmo 93: tu fixastes a terra imóvel e firme, e para sempre. Então essas concepções, elas se jungiram à fé cristã, foram carreadas pela fé cristã ao longo dos séculos, alimentaram todas as concepções da Idade Média, se estabeleceram como padrões de verdade, gerando um corpo doutrinário chamado cânone, o cânone judaico-cristão, também muito bem encaixado dentro da doutrina aristotélica, então chamado cânone aristotélico, que não podia ser de forma alguma negado como produto da realidade. Deus era visto como um gigante, um ser humano agigantado, que tinha o seu trono além das estrelas. Ali temos uma representação muito interessante do nosso Senhor Deus, além do nosso universo, Aqui nós temos as águas superiores, que limitavam o universo físico, depois as esferas em torno da Terra, com os luzeiros do céu, e aqui é a nossa Terra. Vocês não estão vendo aí, mas temos um casalzinho aqui muito simpático, muito conhecido de todos, não está dando para ver, mas temos um casalzinho aí, eles estão nus. Vocês sabem quem é, Esse casal famoso, não é? Então, esse é o retrato do universo daquela época. Quem criou essas coisas? Aqui nós temos a representação da criação do homem, porque o Gênese mosaico vai englobar também a gênese da vida na terra e a formação do homem, do barro, do qual o Senhor sopra o sopro da vida pelas suas narinas e ele se torna um ser vivente. Presta atenção, o Senhor soprou o sopro da vida pelas narinas de Adão e o Adão tornou-se um ser vivente. É exatamente por isso, se vocês não sabem, que nós corremos a dizer a alguém que espirra saúde. E você pensa assim, porque possivelmente está surgindo uma gripe. Não é. É porque os antigos achavam que o espirro trazia o risco de eliminar o sopro da vida, Porque foi para o nariz que entrou, pelo nariz ele está saindo também. Então as pessoas se assustavam muito com os espirros e corriam dizer, saúde meu filho, saúde para você. Era exatamente por isso. Mas é nessa representação belíssima de Miguel Ângelo, que está estampada na Capela Sistina, nós temos uma oportunidade ímpar de vermos a face de Deus. Se vocês não conhecem, não é? Aquele Senhor barbudo,
na sua atitude belíssima, né? Criando o Adão. É curioso, só por curiosidade, né? Eu acho tão bonitinha essas histórias, mas vocês sabem por que o Senhor Deus está de camisola? E o Adão está nu? Não sabem? É uma história curiosa que nós vamos contar para vocês, sem nenhuma crítica. Preste atenção, nós não estaremos fazendo aqui nenhuma crítica a nenhuma religião. Sobretudo a religião romana, cristianismo romano, católico romano. Em absoluto, nós temos um respeito imenso por todas as religiões cristãs, porque elas carregam com heroísmo o Evangelho do Cristo. E ai de nós se a igreja, a velha igreja romana, com todos os seus defeitos e prejuízos que ela deu à humanidade, ai de nós se não fosse ela, porque hoje não teríamos o Evangelho em nossas mãos. Temos muito a agradecer. Portanto, longe de nós qualquer tipo de crítica. Mas no dia de finados do ano de 1512, o Papa Júlio II, com a sua comitiva, foi até a Capela Sistina observar os trabalhos da pintura, daquele afresco que ele havia encomendado a Miguel Ângelo. Então entraram respeitosamente na Capela Sistina o Papa Júlio II e sua comitiva, e ali estava o Miguel Ângelo. Miguel Ângelo, quando viu o Papa e seu pequeno séquito, rapidamente ele desceu das escadas, daqueles andaimes, né, onde ele estava ali a pintar, desceu rapidamente para vergar-se respeitosamente diante do Papa, mas eis que o Papa, com seu cajado, atira-lhe um golpe certeiro na sua cabeça. Se ele não fosse esperto, ele teria desencarnado. Mas graças à sua agilidade, ele pôde evadir-se do cajado do Papa. O Papa, enfurecido, ruborizou-se, ficou vermelho e proibiu todos de olharem para cima, porque Deus estava nu. Isso era muito grave. O Papa saiu praguejando, dizendo que ai dele se não desse um jeito naquele Deus nu. Certamente ele seria queimado na fogueira. É isso porque ele colocou essa camisolinha no Senhor, respeitosamente, ocultando a nudeza do nosso Pai. É interessante a historinha, não é? Dizem as más línguas que não sei se vocês estão vendo aí, o Miguel Ângelo resolveu retratar o Papa enfurecido num dos seus afrescos na Capela Sistina, ainda com 2 chifrinhos na cabeça. As más línguas dizem que este aqui é o Papa, né? Com essa cara feia, essa cara carrancuda e com os seus chifrinhos, estão vendo aí? É exatamente por isso, porque o Miguel Ângelo ficou muito assustado, né, com essa história. Então, o homem medieval tinha a ideia de que o universo era uma estrutura muito limitada. Esta é uma gravura do século XIV, em que um viajante intrépido chegou ao fim do mundo. Ele pôde furar a abóbada celeste e está observando o maquinário divino que move, né, com as suas roldanas, que move as cúpulas vítreas do firmamento. E assim o homem seguia com esta ideia deste universo resumido, reduzido, estreito. Era preciso que o homem adquirisse uma outra concepção de universo, que ele tivesse uma compreensão mais dilatada. E isso não era uma tarefa muito fácil de ser alcançada, porque o homem estava preso a dogmas, sobretudo na Idade Média, e era arriscadíssimo desafiar estes dogmas.
ensinar coisas que fossem contrárias aos pressupostos religiosos muito bem estabelecidos como pilares de uma fé inamovível. Exatamente por isso que no dia 17 de fevereiro do ano 1600, era uma manhã de domingo, dizem que fazia frio e nevava em Roma. Ainda assim, pela manhã, a população acorre à Praça di Fiori, Praça das Flores, na cidade romana, porque ali iria dar-se um espetáculo naquela manhã de domingo de 17 de fevereiro do ano de 1600. Naquela manhã, um homem seria queimado. Ele passara 7 anos preso numa masmorra, a fim de que desistisse de suas ideias, mas ele teimosamente insistia nelas. Este homem foi condenado à morte como um herege. Sabem por quê? Porque ele dizia assim: o universo é infinito. O universo não termina na esfera das estrelas. O universo se entreabre ao infinito. Os luzeiros, as estrelas que estão no céu, são outros sóis. Em torno desses sóis existem outros mundos. Então ele fez um desenho, mostrando aqui o Sol, aqui o mundo, a Terra, a girar em volta do Sol. E aqui outros sóis, espalhados pelo universo. E ele dizia: o universo é infinito e Deus também é infinito. Ele foi condenado, acusado de panteísta e queimado na fogueira. Lembram-se do nome dele? O primeiro mártir da ciência, Giordano Bruno. Giordano Bruno hoje tem uma estátua lá em Roma, na Praça das Flores, na Praça de Fiori. Essa estátua em homenagem a este grande pensador. Era um monge agostiniano que se encantou com o livro de Copérnico, das revoluções dos orbes celestiais. Copérnico, neste livro, ele desenhou um céu muito diferente, colocando no centro o Sol e a Terra a girar em volta do Sol. Os planetas também a girarem em volta do Sol. Isso era considerado muito impróprio à fé cristã daquela época. Mas as grandes ideias que conduzem a humanidade não morrem com os seus artífices, porque as ideias não se queimam nas fogueiras. E toda ideia que chega a seu tempo é mais poderosa do que todos os exércitos, já nos dizia Victor Hugo. Então esta ideia necessariamente deveria fecundar a mente do homem, entreabrindo a acanhada mentalidade medieval a outras concepções da criação. O homem precisava crescer, precisava deixar de ser uma criança espiritual. Portanto, novos gênios vêm à Terra para demonstrar ao homem novas realidades da criação. No dia 22 de junho do ano de 1633, vamos nos encontrar com um senhor de barbas brancas, diante de um tribunal da Inquisição, comandada pelo Papa Urbano VIII. Este homem estava ali circunspecto, e o Papa lhe dirige uma pergunta fundamental. E então, Senhor, a Terra está a girar ao redor do Sol? Ele sabia que se ele dissesse sim, a Terra está a girar em volta do Sol, no outro dia
teria o mesmo destino de Giordano Bruno. Ele teve que negar. Ele disse que não. Mas ele falou baixinho: Eppur si movi. O Papa não ouviu, nem a comitiva que estava ali. Só os que se achavam mais próximos é que ouviram: Eppur si movi. Ele não podia deixar de falar isso. Significa, no entanto, ela se move. Ele foi condenado à prisão perpétua. Ficou 9 anos preso na torre de uma igreja. Veio a falecer em 1642, ano em que na Inglaterra nascia um outro gênio, um outro gigante da ciência, Isaac Newton. Quem é este homem de quem eu estou falando? Galileu Galilei. Aqui está ele fez uma primeira luneta, montou uma primeira luneta, observou atentamente os movimentos dos orbes celestes e chegou à conclusão de que o modelo estabelecido por Copérnico estava correto, por uma série de razões. E ele faz constatações muito importantes, uma delas que nos encanta tanto. Ele diz assim: a natureza está escrita numa linguagem matemática. Deus cria com contas, pesos e medidas. Deus agora é um matemático que cria de acordo com leis inteligentes, leis da matemática. O Senhor é o grande matemático. Coisa que, infelizmente, o clero daquela época não podia compreender. Essa é uma representação interessante que esse clérigo aqui ficava um olhar assim, abismado, querendo entender, mas não podia compreender o que Galileu mostrava. Mas era uma nova realidade da criação. Como adaptá-la? Como conviver com esta realidade diante das concepções da religião? Nessa época, então, na alma do homem se estampa uma ferida, porque ele vai ter de um lado a fé e do outro lado a razão, e os dois não vão se conciliar, porque o que lhe diz a fé não é aquilo que lhe diz a razão. O que diz a religião não é aquilo que afirma a ciência. E como conciliar essas duas grandes alavancas que impulsionam a evolução humana? Nós ainda vivemos essa estranha realidade. Infelizmente, aos domingos nós costumamos acreditar no criacionismo, em Adão e Eva e outras crenças fundamentais do velho cristianismo, só no domingo, porque na segunda nós não acreditamos nisso. Ficamos com a ciência, com Darwin, com a evolução, com a cosmologia moderna. Não é verdade isso? É muito triste quem vive embalado por esta divisão interna, porque com isso a fé se torna prejudicada, extremamente prejudicada. Fé e razão devem caminhar par a par, lado a lado. Então, a evolução do pensamento humano não pôde mais se fixar nos velhos dogmas da tradição judaico-cristã. Infelizmente, o cânone aristotélico ruiu, as esferas vítreas que sustentavam os astros se romperam e o universo se entreabre ao infinito, diante dos atônitos olhos humanos. Portanto, esses grandes pensadores foram capazes de comprovar que os fatos falam mais alto do que a revelação. Que a revelação, embora de origem superior, que podemos imputar ao divino, traz em si erros de interpretações.
Não estamos dizendo que a revelação está errada, mas ela está adaptada à compreensão de época, ao homem da época. Ela é interpretada pelas mentalidades de época. E o homem precisa caminhar. Portanto, nós temos aqui Descartes, Newton, Laplace, que foram grandes gigantes da ciência e fizeram com que os pilares da concepção humana fossem modificados. E agora o homem vai caminhar com a ciência, deixando a fé, infelizmente, cativa, presa de seus templos de pedras. Os velhos sistemas do arcaico cristianismo agora sofrem com o bolor dos séculos, estão empoeirados, têm o ranço de coisas velhas, e o homem não pode mais se alimentar desta sopa requentada, que já não nutre mais os nossos psiquismos. Curiosa a história do Laplace. Eu sei que eu estou caminhando devagar nessa conversa, e o relógio lá vai. Mas Laplace, o chamado Newton francês, ele havia escrito um livro, na época de Napoleão, onde ele pressupunha que uma nebulosa havia se condensado e formado o sistema solar, dando origem ao Sol e ao séquito de planetas. Uma ideia que até hoje se sustenta. Napoleão, muito curioso, leu o livro de Laplace e sentiu falta de uma coisa, e chamou Laplace à sua presença. E perguntou a Laplace: Laplace, onde que está Deus nessa história? Você tirou Deus? E Laplace responde uma frase famosa: nobre imperador, não preciso desta hipótese para explicar o universo. Era uma nova mentalidade que nascia com a ciência, a mentalidade ateia, o vil ateísmo, que agora vai desprezar Deus. Deus já não faz parte mais das especulações científicas do homem. Até então, o universo era uma edificação que existia de toda a eternidade. Era um universo que se desdobrava ao infinito, sem limites, e que existia de toda a eternidade, num espaço que se desdobrava ao incomensurável e num tempo que sempre badalava. Desde toda a eternidade, o tempo existia no seu eterno badalar de presente, passado, futuro, futuro, presente, passado, o badalar do relógio que não cessava jamais. Esta era a concepção do mundo do século XIX, que nós precisamos, inclusive, estar atento, porque ela alimentou as concepções espíritas nascentes. A visão de mundo que nós vamos ver em Kardec é a visão de mundo do século XIX. Então, nós precisamos também ter certas reservas com determinados aspectos da criação que foram estabelecidos na codificação, porque estão subordinados a critérios de época, uma vez que os próprios médiuns estavam também atrelados a esta compreensão. Mas em 1928 nós nos deparamos com um fato crucial na história da gênese do universo. É quando Edwin Hubble, um astrônomo norte-americano, faz verificações precisas das distâncias das galáxias ao nosso redor, e ele faz uma descoberta estonteante. Ele observa que as galáxias estão se afastando de nós a velocidades vertiginosas, próximas da velocidade da luz, cerca de 200 mil quilômetros por segundo. As galáxias estão se afastando. Aquilo foi assustador, é uma constatação, é um fato que não podia ser negado.
demonstrando ao homem uma outra realidade do universo até então não conhecida. Nós estávamos no meio de uma grande explosão. Se as galáxias estão vertiginosamente se afastando, se nós retrocedermos no tempo, haverá uma época em que elas estavam todas concentradas num único ponto. Surge uma das teorias mais famosas a alimentar a concepção humana, que é a teoria do Big Bang. Um universo em expansão que um dia esteve contraído numa dimensão nula e numa densidade infinita. Um universo, então, que nasce num ponto e está se expandindo, está crescendo, está se dilatando, gerando uma ideia mais ou menos assim do nosso universo. Um universo em expansão, uma grande explosão. Essas minhoquinhas que vocês estão vendo aí são galáxias, se inflando como um bolo no forno que se infla e faz com que todos os seus elementos se distanciem uns dos outros. Só que essa inflação é de uma velocidade estonteante. A partir daí, o universo tornou-se uma entidade que foi criada um dia. E hoje a ciência já sabe com precisão que o universo nasceu há 13 bilhões e 700 milhões de anos. É a idade do nosso universo. O que existia antes é uma grande interrogação. O que a ciência sabe com precisão é que antes não existia nem o tempo nem o espaço, porque o tempo e o espaço nascem no primeiro dia de explosão do universo. Antes existia o não tempo, o não espaço. Uma outra realidade que não se sabe o que é. Uma dimensão além da nossa. Portanto, este universo agora tem um dia em que foi criado. Logo, ele precisa agora de ter vindo de algum lugar. E alguém, necessariamente, deve tê-lo criado. Isso gerou um grande quiprocó para a ciência. De onde que vem esse universo? Por que ele existe? Quem que o criou? Que história é essa da gente estar em meio a uma grande explosão? De onde veio essa explosão? De onde vieram as forças que se condensaram para agora explodir e gerar essa estupenda realidade? A ciência na atualidade está engasgada com esta gênese, a origem verdadeira do universo. Mas a ciência teima em afastar o divino dessa história. Deus não é bem-vindo nos meios científicos, infelizmente. Parece que vivemos uma contra-reação da Idade Média, que a Idade Média levou a ciência à fogueira e hoje é a ciência que leva a religião à fogueira da ignorância, da mentalidade curta, não é? A ciência condena os indivíduos que ainda acreditam numa gênese divina como indivíduos dotados de uma estreiteza de pensamento. Mas essas teorias se fixaram e dificilmente serão contrariadas, porque a cada dia elas se comprovam. Aqui nós temos o grande físico russo, Gamov. Ele escreveu um livro dessa grossura, chamada Os 3 Primeiros Minutos, para descrever os 3 primeiros minutos do nascimento do nosso universo. Vocês imaginam uma coisa dessa? É estupendo. Depois veio outro grande choque na realidade cristã, nas crenças judaico-cristãs que alimentam a civilização ocidental. Outro grande choque, em 1859, vejam bem, depois do Livro dos Espíritos, que foi em 1857. Em 1859, Darwin lança a sua obra fundamental, A Origem das Espécies.
demonstrando a existência na Terra de um processo evolutivo, em que os seres vêm do lento transformismo de uns em outras espécies. Portanto, agora já não há necessidade mais de um Deus que cria cada espécie tal qual ela é hoje, mas nós estamos subordinados a um movimento de transformação biológica em que uns seres geram outros seres numa grande escalada de transformismo chamado evolução. Uma palavra que reverberou no século XX de forma estrondosa. O século XX tremeu sob o ecoar desta grande palavra evolução. Todos aqui somos evolucionistas, com certeza. Gerou uma nova mentalidade na Terra, trazendo essa nova concepção. Eu diria que a ciência nos anunciou um novo Deus, que se chama evolução. É muito curioso porque a ciência diz assim, isso foi a evolução que criou, isso é produto da evolução, isso veio da evolução. De onde vieram os nossos olhos? Essa estrutura milagrosa, né? Que nos faz enxergar. De onde veio? Veio da evolução. A evolução criou os nossos olhos. Nós deveríamos fazer uma estátua para a evolução e adorá-la, porque ela é inteligente, ela cria seres progressivamente mais complexos e mais apropriados e mais desenvolvidos. Mas em 1953 nós nos deparamos com uma outra grande descoberta da ciência, Watson e Crick, o DNA, que se torna um novo Deus da ciência. Agora é o DNA que cria tudo. É um serzinho danado esse DNA, danado de esperto, de inteligência, cria estruturas fantásticas. Você vê uma ave que voa, dotada de asas, de penas, de uma aerodinâmica perfeita. E você diz assim, é uma construção do DNA. O DNA bolou esse negócio. Você pergunta assim para a ciência, mas quem ensinou o João de Barro a fazer a sua casinha? É o DNA. É curioso isso, né? Nós líamos numa revista de ciência há uns anos atrás a história de um passarinho que vive lá na América do Norte, na fronteira com o Canadá, e é um bichinho muito esperto. Ele tem uma vida curta, mas 3 semanas antes de acabar o inverno, ele é exato, ele começa a cantar. É um canto típico, dizem que é belo o canto desse pássaro, porque ele precisa atrair a fêmea, ele precisa acasalar, eles precisam construir um ninho, ainda em pleno inverno, precisam chocar este ninho, porque quando explodir a primavera, o bichinho já estará pronto para voar, o filhotinho, e eles irão morrer. Na chegada da primavera, vence o período de vida desse bichinho. E os filhotinhos, já crescidinhos, estão prontos para se alimentarem na fartura da primavera. E vão viver aquele período até o próximo inverno. 3 semanas antes, aquele bichinho vai cantar. Mas que diabo, como é que ele sabe que falta esse tempo? Como é que ele sabe que tem que fazer isso tudo? Que tem que construir um ninho, que tem que acasalar, tem que criar o filhote e depois ele vai morrer? Como é que ele sabe? Como é que a ciência tenta desvendar esses mistérios? Vamos desmontar o bichinho. Né? É o reducionismo cartesiano. Você quer entender um fenômeno, você reduz as suas partes. É uma quimera isso, mas é assim que a ciência ainda trabalha. Se você entender a parte, você entende o todo. Então foram desmontar o passarinho, procurando pela informação. Foram no neurônio, isso está lá no neurônio, área de hipocampo, área de memória, né? Está registrado lá. Então vamos nesses neurônios. São esses neurônios os espertinhos que sabem e detonam a informação para o bichinho. Vamos desmontar o neurônio, vamos descobrir onde é que está registrada essa informação. Só pode ser o DNA. E se satisfizeram com essa explicação. Ela só pode estar no DNA. Não acharam o código onde está gravada essa informação no DNA, mas é o DNA, com certeza.
Mas e a pergunta que fica? Mas como é que o diabo do DNA sabe? Como é que ele aprendeu isso? Como? É através da evolução. É curioso, não é? Esse ser sábio se chama evolução, ensinou o DNA, que por sua vez vai então determinar o comportamento do bichinho. É curioso a nossa ciência, que não enxerga a existência de um princípio inteligente, um princípio diretor. Mas isso não vem de Darwin. Nós encontramos na obra de Darwin uma afirmação muito bonita. A vida mostra-se assim, com a evolução, a vida mostra-se assim, grandiosa sob esse ponto de vista, com todos os seus poderes originados de um princípio divino, talvez único. Assim como Newton, eles não baniram Deus da criação. E agora? Nós ficamos com a Gênese mosaica ou ficamos com a evolução estampada nos registros geológicos, nos restos paleontológicos que mostram, estampam com clareza toda a trajetória da vida na Terra desde os seus primórdios, percorrendo um caminho de ascensão evolutiva. Está estampado na história da Terra esta trajetória. É um fato que não pode ser negado. Portanto, agrava-se ainda mais a ferida do coração humano, porque de um lado está a fé, do outro lado está a razão. De um lado está a religião, do outro a ciência. Portanto, nós precisávamos, nesta época em que o homem, então, desfaz a antiga visão de universo, a visão aristotélica, judaico-cristã, o homem se desfaz daquilo que sustentava a sua fé, e depois vem Darwin a ensinar a existência da evolução. O homem precisava de outros subsídios para sustentar a sua fé. A fé agora é uma fé raciocinada, uma fé atrelada na razão. E só a doutrina espírita poderia ter feito isso por nós. É exatamente por isso que Kardec escreveu a sua Gênese, onde ele não desfaz das tradições judaico-cristãs, dos antigos pilares da fé religiosa, porque nós vamos encontrar em Kardec várias afirmações de que a verdade está assim nos textos sagrados e nós precisamos estudá-lo. Kardec nos disse isso. E o Espírito de Verdade nos diz assim: no cristianismo estão todas as verdades. Portanto, a revelação divina está sim presente desde o início da velha tradução judaico-cristã, estabelecendo para o homem ensinamentos necessários à sua evolução, à sua caminhada. Então, nós não podemos desfazermos-nos destas informações como se fossem pueris. Não podemos ridicularizá-las, não temos esse direito. Por isso é que eu volto a dizer: guardemos profundo respeito pelas velhas tradições judaico-cristãs. Não podemos atirá-las no lixo como crenças imprestáveis, como muitos propõem para nós. Se vocês forem ler um livro famoso aí da atualidade, Sapiens, né? A história dos Sapiens, felizmente ele vai julgando para o lixo tudo isso, como coisas imprestáveis que apenas molestaram o pobre coitado do homem, dificultaram a sua caminhada. Mas não é assim em absoluto. São verdades sagradas que o nosso erro é interpretá-las ao pé da letra, mas elas são sagradas. Então, Kardec nos propõe agora unirmos a ciência com a religião e não nos desfazermos da religião, entendê-la de uma forma melhor, interpretá-la com
com olhos da razão. Este é o convite importantíssimo que a Gênese nos faz, sobretudo nesse capítulo, o papel da ciência na Gênese. A ciência é chamada a constituir a verdadeira Gênese segundo a lei da natureza. Neste caso, a ciência está se distanciando da religião, como pensamos, em absoluto. A ciência está nos conduzindo também para Deus, com toda certeza. Está ajudando a edificar a nossa alma em pilares de verdades eternas. Porque o que a religião descobre é oriundo da mente divina. Porque a ciência não para pensar quem criou as leis que regem o universo, por que elas são inteligentes, por que elas estão escritas na linguagem matemática. Alguém sabe responder exatamente por quê? Por que as massas se atraem na razão direta de seus pesos e na razão inversa do quadrado de suas distâncias? Lei de Newton, lei da gravitação universal, é uma forma matemática. Por quê? Por que a energia, massa vezes velocidade da luz ao quadrado, é outra forma matemática? Quem bolou isso? Portanto, existe um pensamento diretor no nosso universo e a ciência vai se dar conta disto, porque ela não terá como se libertar do pressuposto de que alguém criou a realidade em que estamos imersos. A ciência está próxima de constatar isto. A última das causas de tudo que existe, porque o nada gera, isso não veio de um nada, isso veio de um propósito. Um propósito que estabeleceu leis, e leis que foram precisas para gerar o universo que temos hoje. A ciência sabe disto. A ciência especula, por exemplo, o mínimo detalhe, por que a carga elétrica do próton é exatamente igual à carga elétrica do elétron, apenas de sentido contrário, uma é uma carga elétrica positiva, a outra negativa, mas o valor medido pela ciência em casas decimais muito distantes é exatamente igual. Sendo que o próton é 1000 vezes mais pesado que o elétron, por que ele tem a mesma carga elétrica do elétron, o próton? Porque se não tivesse, o átomo não seria uma entidade estável. A matéria não teria estabilidade, não existiriam mundos e nós não poderíamos viver. Não teríamos corpos para evoluirmos. O universo seria muito diferente, seria uma papa de partículas dispersas. Mas havia necessidade da existência do átomo. E para isso a carga do elétron tinha que ser exatamente igual à carga do próton. Quem foi lá e aferiu isso? Quem falou com o elétron? Elétron, você tem que ter tal valor, assim, exatamente. Próton, esse é o seu valor também. E nós ficamos engasgados com essas questões tão simples, para as quais não há resposta. Como diz André Luiz, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Então a natureza está repleta de inteligência. A evolução é um movimento inteligentíssimo. Só pode ter uma causa inteligente que reside no espírito e na mente divina. O papel da revelação religiosa não é descartado por Kardec. A alegoria ocupa ali considerável espaço, ocultando sob o seu véu sublimes verdades, que se patenteiam desde que se desça ao âmago do pensamento, pois logo desaparece o absurdo. Tópico 6 do capítulo 4. Verdades ocultas sob o véu do absurdo. Volto então a insistir com vocês. O que Kardec está nos convocando a compreender é uma outra forma de observarmos a Gênese. A Gênese do universo, a Gênese da Terra, a Gênese da vida, a nossa própria Gênese.
utilizando para isso a ciência e a revelação que encontramos nas religiões. Mas estejamos atentos. Verdades científicas fundamentadas em fatos não podem ser simplesmente negadas para que se conforme com a revelação. Porque se temos um fato em mãos, nós podemos destituir todas as teorias que o sustentam. Fato é fato. É um fato que os planetas giram ao redor do Sol. Não se pode discutir, isso é um fato. Não adianta querer moldar a realidade ao que entendemos da revelação. É preciso ver a revelação com reservas, mas também não nos desfazermos dela. Não há revelação que se possa sobrepor à realidade dos fatos. Se a religião se nega a avançar com a ciência, esta avançará sozinha. Então, essas grandes alavancas do progresso humano devem se abraçar. Ciência e religião necessariamente precisam andar de mãos dadas. São as duas alavancas do nosso progresso. Nós precisamos de todas as duas. A revelação vai adiante, anunciando verdades. A ciência vem atrás, comprovando-as, moldando-as, refazendo-as sob os olhos da realidade e assim dando uma outra conformação à revelação. Esta é a caminhada que todos nós deveremos empreender. Para isso, as religiões precisam ser progressistas. As religiões não podem nunca se fundamentar em dogmas. Ai da religião que se fundamenta em dogma. É uma religião fadada a permanecer ao léu e perder o trem da história. Por isso estejamos muito atentos, até mesmo com a nossa doutrina espírita, para que não fundemos dogmas dentro da nossa doutrina. Porque somos recalcitrantes, somos os homens velhos. Com toda certeza, viemos do clero romano. Põe uma verdade nas minhas mãos, eu logo faço um dogma com ela. E não venha desmenti-lo. Não me venha desmenti-lo. Somente as religiões estacionárias podem temer as descobertas da ciência. Assimilar as leis da natureza que a ciência revela é glorificar a Deus em suas obras. São afirmações extraordinárias de Kardec neste capítulo. Realmente que vale a pena nós fixarmos esta lição. À medida que a ciência nos demonstra a existência de fatos, de leis, de princípios, de fundamentos, ela está revelando para nós o pensamento de Deus. Ela está nos mostrando como que o pensamento de Deus funciona. Portanto, a ciência também está nos falando do divino, embora a ciência possa dar outros nomes ao divino, como eu já falei para vocês. Nomes que ela dá para Deus é evolução, DNA, isso é o nome que ela dá para Deus. Nas origens, na gênese do cosmos, a ciência chama de o tudo nada. O tudo nada gerou o Big Bang. As forças que saltaram para formar o nosso universo vieram de uma outra realidade chamada vazio quântico. Um vazio pleno, vazio cheio de potencial criador. O chamado vazio quântico. Nesse vazio quântico houve uma flutuação de forças e as forças saltaram desse vazio quântico, se precipitaram num ponto que explodiu, dando origem ao nosso universo. Quem formou o nosso universo? O vazio quântico. Não é um nome para Deus? Claro que é. Deus é um princípio imaterial. Existem outros nomes para Deus. Supersimetria, universo supersimétrico, universo das forças em equilíbrio, numa estabilidade imensa das suas forças,
num equilíbrio silencioso chamado supersimetria, de repente há uma ruptura deste equilíbrio e uma porção dessas forças em equilíbrio perfeito se rompem, se precipitam, formam um ponto de singularidade que vai explodir para dar origem no nosso universo. A ciência chama a supersimetria elegantemente, e simplificadamente de SUSY, é o supersymmetry. É um nome para Deus. É bonitinho. Deus SUSY. O Deus SUSY. Então são outros nomes para o divino que a ciência está nos demonstrando existirem, porque ela não é capaz de dizer, mas que coisa estupenda esse tudo nada, esse vazio quântico, como é que ele conhecia leis, como é que ele estabelece princípios de funcionamento, como que ele funciona de uma forma ordenada, a ponto de gerar o nosso universo, a ponto de gerar neste universo a sua flor mais preciosa, a construção mais estupenda da natureza. Qual é a construção mais estupenda da natureza? Vocês já pararam para pensar nisso? O que há de mais valor na evolução biológica, o que ela produziu de mais extraordinário? A consciência, que nos sustenta, nos dá a sensação de ser, de existir, que tece a nossa personalidade, nos projeta na realidade da vida como alguém, um ser senciente, um ser que sente, que pensa, que tem vontade. Isso é uma construção extraordinária deste universo, que para nós é o espírito. Uma edificação divina, sustentado por leis precisas, semeadas desde o nascimento do nosso universo. Portanto, nós precisamos de uma religião que se abrace à ciência. Este é o convite que Kardec nos faz ao anunciar para nós o papel da ciência na gênese do universo. Ele nos convida a acreditarmos na ciência, a alimentarmos a religião com a ciência e a ciência com a religião. Porque a religião sem ciência é cega. A religião sem ciência produz máquinas mortíferas, produz bombas de intenso poder destrutivo, produz armas químicas, aberrações mais. Essa é a religião, essa é a ciência que não tem o guia da religião, que não está atrelada à religião. Porque o homem precisa avançar em inteligência, mas ele precisa acompanhar a sua inteligência com uma moral elevada. Do contrário, a ciência será perniciosa. Produzirá apenas comodidades. Jamais alimentará o homem com a verdadeira sabedoria. Por isso nós trouxemos essa frase brilhantíssima de Kardec, que encontramos na Gênese de Kardec. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificará neste ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Nós estamos preparados para isso? Para modificarmos ao longo do tempo os pilares da nossa doutrina, se a ciência nos demonstrar que esses pilares estão em erro, estão mal compreendidos, será que nós estamos preparados para frequentarmos e assumirmos uma religião progressista, uma religião evolucionista, uma religião abraçada à ciência? É o convite que Kardec nos faz. Vamos nos servir da ciência para alimentar a nossa fé, para nos ajudar na compreensão dos fundamentos das religiões. Este é o convite que Kardec também nos faz nesse capítulo, por isso nós achamos esse capítulo extraordinário.
Kardec finaliza o estudo desse capítulo mostrando para nós que os erros que nós observamos na Gênese mosaica, na Gênese bíblica, são mais inaparentes do que real. São erros de interpretação, são erros motivados por figuras alegóricas lançadas com tamanha antecedência. Quantos séculos antes de Cristo isso foi escrito, sob a intuição de Moisés, que se perpetuou em tradições orais, até que terminou sendo escrito no Velho Torá. Nós não podemos olhar para essas concepções tão profundas, lançadas com tanta antecedência, e lançá-las no lixo como algo imprestável, de forma alguma. Ali existem verdades que necessitam ser compreendidas sob os olhos da ciência. Vamos dar um pequeno exemplo para vocês como que nós podemos hoje, na nossa realidade, fazermos uma leitura do Gênese mosaico. Convido vocês a pegarem a Bíblia na sua primeira página, Gênesis capítulo 1, versículo 1, e vamos ler o Gênese mosaico. É muito bacaninha, é muito bacana, é refrescante para a nossa alma fazermos essa leitura com os olhos que temos hoje, depois de tanto caminhar, depois de alguma coisa compreender da realidade da vida. No começo, no primeiro dia, o que Deus cria no primeiro dia? O Espírito de Deus pairava sobre as águas do abismo e Deus faz a separação da luz das trevas. E a luz brilha e Deus vê que era bom. E é amanhã, é a noite e amanhã o primeiro dia. No primeiro dia Deus cria a luz que vai fecundar o universo. Há uns anos atrás você lia o Gênesis mosaico e dizia assim, que baboseira, como é que pode o universo ter criado a luz no primeiro dia, sendo que só no quarto Deus coloca os luzeiros no céu? Porque no quarto dia Deus acende os luzeiros e coloca no firmamento. Deus cria o sol, a lua, as estrelas e enfeita o firmamento com estes luzeiros. E nós achávamos que a única fonte de luz do universo eram as estrelas, os sóis. Não é assim? Aí você dizia assim, ó, isso não presta. Hoje a ciência nos ensina que 380 mil anos depois do primeiro dia de nascimento do universo, dá-se o fenômeno de desacoplagem, em que aquela massa de partículas atômicas coalescentes atinge um tal tamanho que faz com que os fótons se desprendam e possam então perambular pelo universo. O universo brilhou 380 mil anos depois do seu nascimento. Foi o dia em que a luz brilhou, o primeiro dia. Pronto, não precisava mais nada, né? A luz foi criada antes das estrelas. As estrelas vão surgir nos ninhos galácticos há 10 bilhões de anos depois do início, quando nascem as protogaláxias que vão gerar os sóis e estrelas, lá no quarto dia do universo. E Kardec nos afirma categoricamente, os dias de criação não são dias tais quais os conhecemos, são períodos imensos. É o primeiro autor que tem essa luz de nos alertar que os dias da criação são períodos de formação do nosso universo. O nosso tempo não dá para a gente detalhar dia por dia da criação para estabelecer exatamente uma ordem de formação do nosso universo, mas a gente pode moldar a Gênese bíblica, a nossa ciência, com toda a tranquilidade. Você pode estudá-la, você vê, inclusive, a ordem de formação dos seres,
que é exatamente a proposta da evolução. Primeiro as plantas, depois os peixes, os seres marinhos, depois os répteis, as aves, os mamíferos, que nascem no sexto dia, e o homem no quinto dia, né? A explosão do Cambriano é o quinto dia, 680 milhões de anos. O nascimento das plantas se dá no quarto dia, 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás, quando nasce a vida na Terra. Nasce no mar, o plâncton marinho, que são plantas, as algas marinhas, que são plantas, as primeiras manifestações de vida na Terra. No quinto dia, a grande explosão do Cambriano, quando Deus então forma todos os seres vivos, e no sexto dia, o último dia da criação, essa figura imponente que é o homem, né? Somos nós, e sopra pelas suas narinas o sopro da vida. Então está ali estabelecido corretamente a ordem de formação dos seres vivos, tal qual a ciência o propõe. Portanto, é possível sim estudarmos esses fundamentos do cristianismo sem nos desfazermos dele, porque o Espírito de verdade nos anunciou que no cristianismo estão todas as verdades. Estejamos atentos a isso. Portanto, não tardará o dia em que é a própria ciência que vai resgatar dos templos de pedra as velhas verdades que sempre nos alimentaram. A ciência tem este papel, ela vai resgatar a revelação religiosa como pressupostos de verdades. E assim as duas grandes alavancas vão fazer as pazes umas com as outras. A ciência vai se vergar à existência de um Deus sábio que conduz a criação. E a religião vai se servir da ciência para que as suas verdades se amoldem segundo a realidade. E a doutrina espírita está inserida nesse contexto. Ela vai nos ajudar a fazermos esta junção. E acredito eu que todos vocês que aqui estão, já estão caminhando par a par com o progresso, sem se desfazerem das verdades da religião e fixados também nas revelações da ciência. E assim acalmamos o nosso interior, apaziguamos o nosso coração, porque não colocamos de um lado o Senhor Deus e de outro a sabedoria da ciência, que é uma coisa absurda. Isso é importante para apaziguar o nosso íntimo, porque um dos grandes fatores que levam o homem moderno a cair num vazio que ele com nada preenche, o vazio existencial, é exatamente a ausência da fé. Porque para o homem de ciência, esse universo veio do acaso, surgiu do nada, sem nenhum propósito, você existe nele como uma mera casualidade, sem futuro algum e sem passado, você é um órfão nesse universo, você não tem pai, o seu pai ou sua mãe é a matéria, o seu pai ou sua mãe é um encontro fortuito de átomos, nada mais do que isso. E há alguma crença mais terrível do que essa para enrijecer o coração do homem? Para deixá-lo deprimido diante esta evasiva realidade, esta dura e crua realidade? Claro que não. Esse é um dos motivos exatamente faz com que a depressão seja a doença do século. Porque essa depressão é filha do materialismo, do niilismo, dessa crença absurda que tira de nós todo o propósito. E você vive para quê? Você sofre para quê? Não há nenhum propósito na vida. Aí você se dá um tiro, para que viver? Para que sofrer? Para que lutar?
Portanto, a ciência e a religião devem caminhar abraçadas. Terminamos assim esta pequena abordagem deste capítulo. Espero que tenha sido proveitoso para vocês essa pequena caminhada ao longo do pensamento humano até os dias de hoje. É claro que isso é um pequeno ensaio, um estudo da Gênese mosaica seria um pouco mais proveitoso para nós nesse instante, mas que fiquemos então com essa notícia de que precisamos, sim, dos velhos pilares da tradição judaico-cristã. Não vamos nos desfazer dessas antigas verdades. Esta é a grande lição deste capítulo, que provém então da sabedoria do nosso Kardec. Paz, alegria para todos nós. Foi muito bom estar com vocês. Que o Senhor nos abençoe e nos acompanhe. Muito obrigado.